Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica com a lição 5. Hoje o nosso tema é lição 5, que fala sobre os inimigos do cristão. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente e tem cuidado de nós, tem nos abençoado a cada dia. Por isso nós somos gratos. Peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que te desagrada, Senhor. Ó Deus, agora eu peço, tenha misericórdia de nós, que o Seu Santo Espírito faça-nos compreender tudo aquilo que vamos estudar, tire qualquer dúvida, Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, para aprendermos mais da Tua Palavra, e assim sermos fiéis a Ti, Senhor. Ó Deus, livra-nos de todo mal, é que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, hoje a lição é os inimigos do cristão, e nós temos como texto áureo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso está lá em Gálatas 5, 25, 26. Tá? E a verdade prática da revista é que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Quer dizer, nós temos três inimigos, né? Que é o diabo, a carne, né? Que luta contra o espírito, e o mundo. Então, temos aí a leitura diária. Na segunda-feira temos Mateus 13, 39 e Lucas 11, versículo 18, que fala sobre a realidade bíblica do inimigo de nossas almas. Já na terça-feira temos Mateus 4, versículo 1 a 12, que fala como tentador o diabo atua para desestabilizar o crente. Já na quarta-feira temos Gálatas 5, do versículo 19 e depois Gálatas 6, versículo 8. A realidade bíblica da carne como inimiga da jornada. Já na quinta-feira temos 1 João 2,16, que fala sobre a concupiscência da carne nos olhos do soberba da vida. E já na sexta-feira temos João 12, versículo 31 e João 15, versículo 18, que o mundo como sistema que procura oprimir o crente. Já no último, que é o sábado, temos Tiago 5, versículo 7, que é: precioso sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Vamos ler a leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe é em Romanos 6, 11 a 14, e depois vamos ler 1 João 2, versículo 15 e 17. Então vamos lá, Romanos 6, versículo 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeceste em suas concupiscências. Já no versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Já no versículo 14 e último aí do capítulo 6 de Romano: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Já em 1 João 2, no versículo 15, temos: não andeis ao mundo, nem os que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Já no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos,
A soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E já no versículo 17, o último, e o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, então temos aqui o plano de aula, que é a sugestão para o professor, que fala sobre a introdução, que a palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós, ao longo de nossa carreira cristã: o diabo, a carne e o mundo. Por isso, nesta lição, estudaremos cada um desses inimigos. O conceito bíblico de cada um deles é como do ponto de vista doutrinário. A Bíblia nos orienta a lidar a esses inimigos diante de nossa jornada para o céu. Nós deparamos com 3 inimigos. Desta forma, devemos estar biblicamente instruídos e espiritualmente preparados para enfrentá-los ao longo da caminhada com Cristo. Já no número 2, depois da introdução, tem a apresentação da lição, que o objetivo da lição é identificar o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, e explicar o conceito bíblico da palavra carne, apresentar o termo mundo, enfatizando 3 níveis de vício, infame de acordo com a lição. Bom, na letra B, temos aí a motivação. Temos inimigo que nos atacam de maneira externa. O diabo, o mundo, é um inimigo que nos afronta do ponto de vista interno. A carne, ambos os inimigos, constituem uma oposição e nos enfrenta tanto no ponto de vista externo quanto no interno. Quantas ciladas o inimigo já armou para nós? Quantas armadilhas o sistema do mundo planeja para nos afrontar? E quantas tentações por meio de pensamento, sentimento e vontade estão a todo tempo nos confrontando? Na letra C tem a sugestão de método. Após fazer uma pequena revisão da aula anterior, inicie a aula de hoje perguntando se o crente tem inimigo. Dê oportunidade para cada aluno falar livremente a respeito da pergunta colocada para ele. É o controle bem do tempo para que a aula não seja prejudicada. Bom, aí temos a conclusão da lição, por parte da lição do professor, que é a aplicação no nosso aluno. Precisam sair desta aula com plena consciência que temos inimigos perigosos que têm como propósito e nos remover do caminho para o céu. Uma vez fortalecido pelo Espírito Santo, tenhamos perseverança para superá-lo ao longo da nossa carreira. Agora, antes de entrar no comentário da revista, é que no evento dos homens, no qual nós fizemos um churrasco, o pregador foi o pastor Fiuza, que é da igreja do Sete do Encantado. E ele falou justamente sobre o inimigo, E, no caso, ele perguntou até para um irmão, vamos dizer assim, se ele tinha inimigo. Ele disse que não, mas ele quis dizer que talvez não tenha ninguém que provoque ele ou que mostre que é inimigo. Mas, na verdade, a gente tem os nossos inimigos. A própria revista revela isso, que é o diabo, é o mundo e a carne. Esses são os piores inimigos. Até porque o diabo, nós não vemos o diabo. Ele é espírito, um espírito maligno. E o mundo, a gente está no mundo. A gente até vê as coisas do mundo. E a carne é aquilo o desejo que a gente tem, a vontade de satisfazer a carne. Então, ele comentou sobre isso e disse mesmo que a gente não pode fazer a vontade da carne. A gente tem que fazer a vontade do Espírito. Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós pecamos, é claro. Vêm as tentações, mas nós temos que ter a perseverança, estarmos sempre em oração, buscando satisfazer a vontade do Espírito, que é justamente a questão do comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, procurar perdoar, entendeu? E que esse amigo
da carne, amigo do mundo, eles nos traz aquela porta larga, entendeu? Já a porta da vontade de Deus e a vontade melhor para o homem, a porta é estreita. Então são poucos que passam pela porta, porque nem todos superam essa tentação da carne. Muitas pessoas gostam de vir mais para o mundo que para Deus, não procurando orar, não procurando evangelizar, não procurando ler a Bíblia, buscando a comunhão com Deus, entendeu? Então essas coisas nos afastam do caminho de Deus. Mas vamos lá para o comentário. Na introdução do comentário diz que na jornada da vida cristã nós deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar, quer dizer, o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão de lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está no lado de dentro, que é a nossa vontade, né? E a nossa natureza pecaminosa, por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada de vida cristã. Temos aí como número 1, é o algarismo romano, que é o primeiro inimigo do cristão. Quem é? O diabo. E no item 1 fala que o diabo é real. Isso é um subitem, né? E diz que a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônica, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos, em que Jesus o menciona em seu ministério. Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, conforme lá Mateus 13, versículo 39 e Lucas 11, versículo 18. Já no número 2, a descrição de Satanás, que é o subtítulo. A Escritura Sagrada descreve Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, conforme Ezequiel 28, versículo 12 e 14. Em Judas 9, por ser pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás. E a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, conforme 2 Coríntios 4, versículo 4, em Efésios 2, versículo 2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, conforme 2 Coríntios 11, 3. Raiva, conforme Apocalipse 12, versículo 17. E desejo, conforme Lucas 22, versículo 31. E vontade própria, conforme Isaías 14, versículo 13 e 14. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele, conforme Mateus 4, de 1 a 12, e conforme João, de 1 a 6, capítulo 1, do versículo 6 a 12, e depois capítulo 2, de versículo 1 a 4. Já no número 3, temos como subtítulo a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente se refere à sua sagacidade e astúcia, conforme Gênesis 3:1. E Apocalipse 12, versículo 9. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor, conforme Zacarias 3, versículo 1, Mateus 4, versículo 10 e Apocalipse 20, versículo 2. Diabo aparece 35 vezes, o acusador, conforme Mateus 4, 1,
e Efésios 4, versículo 27. E maligno revela o seu caráter, conforme 1 João 5, 18, 19. Dragão vermelho revela sua ferocidade, conforme Apocalipse 12, versículos 3, 7, 9 e 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, conforme Atos 5, 3, 1 Coríntios 7, versículo 5, enganador, Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22 e versículo 3. Beelzebu, chefe dos demônios, conforme Lucas 11, versículo 15. Belial, pessoa má, sem valor, conforme Juízes 19, 22 e 1 Samuel 30, versículo 22. E 2 Coríntios 6, versículo 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel e perversa e destruidora no nosso inimigo. Bom, aí temos a Cipnose. Cipnose da revista é o primeiro inimigo do cristão, o diabo. É descrito na Bíblia como um ser real. Temos como auxílio bíblico os demônios. Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência, como membro do reino de Satanás. A gente pode ver isso lá em Mateus 12, versículo 26. Eles fazem parte de um império maligno, altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar, conforme Efésios 2, versículo 2. Como agentes de promulgação dos propósitos de Satanás, os demônios são inimigos de Deus e por seres humanos, conforme Mateus 12, versículo 43 a 45, os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás, conforme lá Mateus 4, versículo 10. A fim de vencer os esquemas e as tentações de Satanás e suas forças demoníacas, os cristãos devem travar uma contínua guerra espiritual contra ele, conforme Efésios lá 6, versículo 12. Tá, então os demônios podem causar enfermidades, doenças físicas ao corpo humano, conforme lá Mateus 9, versículo 22, Lucas 13, versículo 11 e 16, embora não possa ser afirmado de maneira nenhuma que toda doença e enfermidade seja resultado de espírito maligno, que muitas vezes não é, conforme Mateus 4, versículo 24 e Lucas 5, versículo 12 e 13. Então, que a gente não pode atribuir também todas as doenças a Satanás. É bem verdade que ele coloca muitas enfermidades, mas muitas vezes quem está lugar a ele, né? E que fazem as coisas contra Deus e serve a Satanás. Então, muitas vezes pegam muitas enfermidades, sim. Já no item 2, egoísmo humano, segundo o inimigo do cristão, a carne. Aí vamos lá, número 1, conceito bíblico da carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. É o tecido muscular do corpo humano e dos animais, conforme Gênesis 2, versículo 21. O corpo humano inteiro, ao ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade, conforme Salmos 78, versículo 39. A natureza humana é pecaminosa, conforme Gálatas 5, 19 e Gálatas 6, versículo 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, conforme 1 João 2, versículo 16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele refere à satisfação carnal, em todas as suas dimensões, glutonaria, sexualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto que a busca pelo prazer individual dita a tendência e o egoísmo em grau elevado. Já no item 2, número 2, a carne no Novo Testamento, na perspectiva do Novo Testamento, é tempo grego saris, isto é, carne, e é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa,
a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir, conforme Gálatas 5, versículos 19 a 21 e Colossenses 3, versículos 5 a 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos e faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Já no número 3, diz que a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é uma natureza humana. Depois da queda de Adão, como vimos, a expressão carne pode ser usada para referir ao corpo humano, conforme 1 Coríntios 15, versículo 19. Mas também a natureza pecaminosa, conforme Romanos 8, versículo 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra pode trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre a carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa, logo, é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa, conforme Gálatas 5, 20. Aí vem aqui abrindo seu conhecimento. Vamos lá. Como é que Deus, como Senhor soberano, permitiria a existência de tamanha oposição? Na estratégia da redenção, a tolerância divina quanto à oposição satânica é só a provisória, não faz parte do processo da redenção da humanidade. Pelo contrário, a vontade de Deus é que todos triunfemos sobre a oposição satânica. Deus está secretamente por trás de toda a obra de Satanás, embora possa obrigar tais obras a concorrerem para a redenção do homem. Mas não há nada em comum entre Satanás e Deus. Amplie mais seu conhecimento lendo. Aí é livro que é Teologia Sistemática, é uma perspectiva pentecostal. É editado lá pela CPAD esse livro. Bom, vamos lá. Agora vamos passar para Cipnose 2. Segundo inimigo do cristão é a carne. Pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Temos como auxílio bíblico teológico os atos da natureza pecaminosa e o fruto do Espírito. Não há passagem na Bíblia que mostre um contraste mais claro em modo de vida dos crentes, cheio do Espírito Santo, isto é, aquele que tem o Espírito de Deus vivendo neles, conforme João 3, versículo 5, e Romanos 8, versículo 9, e 1 Coríntios 6, versículo 19, e 2 Coríntios 1, versículo 22, e 1 João 4, versículo 13, e tais pessoas ainda controladas pela sua natureza, que em Gálatas 5, versículos 16 a 26, Paulo comenta as diferenças gerais de modo de vida, enfatizando que o Espírito de Deus está em guerra contra a natureza humana pecadora. Paulo também incluiu uma lista específica tanto dos atos da natureza pecaminosa, isto é, rebelde e desafiador a Deus, como fruto, isto é, um traço de caráter e os efeitos do Espírito. A natureza pecaminosa, ou a carne, indica a natureza humana, com os seus desejos corruptos e suas tendências a desafiar a Deus, e a seguir seu próprio caminho. Os que seguem a tendência de comportamento da natureza pecaminosa não pode fazer parte do reino de Deus, conforme Gálatas 5, versículo 21. Por esse motivo, é preciso resistir a esta natureza pecaminosa. Matá-la espiritualmente por meio de uma contínua batalha espiritual, que o cristão deve travar e vencer pelo poder do Espírito Santo. Agora vamos para o item 3, que tem o título A Terceiro Inimigo do Cristão. Qual é? O mundo. Então vamos lá. Número 1. Perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra.
Salmo 24, versículo 1. Segundo, o conjunto das nações conhecida. Primeiro, Reis, capítulo 10, versículo 23. Terceiro, a raça humana, Salmo 9, versículo 8. E João 3, versículo 16. Quarto, o universo, conforme Romanos 1, 20. E o quinto, o que se opõe a Deus. Esse tem o diabo como chefe e vive da impiedade, conforme João 12, versículo 31 e João 15, versículo 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades: o planejamento da Terra e seus habitantes, em que habitamos, conforme Salmo 19, versículo 4. As pessoas que vivem de maneira independente de Deus e a passagem de João 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é que é uma sociedade separada de Cristo, é uma ideia separada de Cristo, né? E que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Já no número 2 diz, como subtítulo, 3 níveis de vício infame. A concupiscência da carne, dos olhos e da soberba e da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. A concupiscência da carne, letra A, né? Acompanha a concupiscência da carne e tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo mundo, corrompida, decaída, e tudo isso no corpo para fins maléficos e imorais. Já no item B, fala como concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ele cria o desejo pelas coisas pecaminosas, oferecida pela mídia, pela música, filmes, literatura e uma arte para ceder aos desejos carnais. Já na letra C, a soberba da vida, este é um nível de vício expressa e autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo do pecado e denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. E o homem, na atualidade, desempenha o Criador em oposição deliberada. Já no número 3, vencendo o mundo, há um sistema carnal que age sob o controle do maligno e que busca os prazeres do caminho que leva o céu por meio de teologia anticristã, estilo de vida. No céu por meio de teologia anticristã, estilo de vidas que não glorificam a Deus de forma contrária aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios 5, versículo 18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, conforme Mateus 7, 21, e sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo, pois e temos sua supreme promessa que ele fugirá de vós, conforme Tiago 5, versículo 7. Temos a segunda, a hipnose, que é o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo, apresentando 3 níveis de vícios infame e concupiscência da carne e dos olhos e da soberba da vida. Então partiremos para a conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em se nos estragar, conforme 1 Pedro 5, versículo 8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas, ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo ao céu, e a ação diabólica é feita mediante o ataque ao inimigo. Então, para não ceder aos seus artimanhas, precisamos viver confessando sobre
a presença do Espírito Santo e preparados e fortalecidos em Deus, conforme Gálatas 5, versículo 16 e Efésios 6, versículo 10. Agora vamos lá revisando o conteúdo, que são 5 perguntas. Partindo para a primeira, diz: o que o Senhor Jesus atestou em seu ministério? Resposta: em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, conforme Mateus 13, versículo 39 e Lucas 11, versículo 18. A segunda pergunta: cite ao menos 3 nomes que podemos conhecer o inimigo da Bíblia. Bom, a gente já sabe que os 3 nomes são serpente, adversário e maligno. Já na terceira pergunta, o que é a expressão concupiscência da carne? Revela. Vamos lá, resposta. A expressão revela que não há um critério ou norma moral, num contexto em que a busca pelo prazer individual, dita a tendência, é o egoísmo no grau elevado. Já na pergunta 4, qual é a perspectiva do Novo Testamento em relação à palavra grega saris, ou seja, carne? Resposta: na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego saris, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa, à parte de Deus, degradando e sem a presença do Espírito Santo. Bom, quinta e última pergunta. De acordo com a lição, quais são os 3 níveis de vícios infames? Bom, os 3 vícios são a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tá? Então, aí nós terminamos a nossa lição e já podemos nos preparar, e eu vou disponibilizar para o grupo da igreja novamente a revista, e nós podemos preparar para a lição 6, que vai ser na próximo domingo, e que fala sobre, com o título, As Nossas Armas Espirituais. Então, nessa lição 5, falamos sobre os 3 inimigos do cristão, e na lição 6 já vamos falar as nossas armas espirituais para vencer o desejo da carne, para vencer o mal, o diabo, né? E para vencer o mundo. Então, a próxima semana vamos ler a lição 6, ou melhor, estudar a lição 6. E os irmãos e as irmãs podem, durante a semana, já estar lendo a lição 6. Então, vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais essa lição, que Deus venha nos dar vitória, né, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula, obrigado por cada vida que vai assistir através das redes sociais, pelas essas vidas, Pai. Eu peço que o seu Santo Espírito dê discernimento, sabedoria, compreensão, para entendermos, Senhor, que nós temos um inimigo, assim como Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, nosso amigo, assim como temos amigos, irmãos em Cristo, irmãs, assim como nossos familiares muitas vezes somos amigos verdadeiros, Senhor, mas nós temos também os inimigos. E esses inimigos, inclusive o diabo é invisível, e ele vem sempre procurar afastar de ti, mas que o Senhor possa repreender toda a artimanha de Satanás, toda a força maligna, que nós possamos estar livres do pecado, nós possamos vencer as tentações, porque a tua promessa é que nós não haveria tentações além das nossas forças. Por isso, Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, orientação, para vencermos o mal, para vencermos o mundo, Senhor, para vencermos também o desejo da carne. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoe nossos pecados, dê um dia de paz, tranquilidade, segurança, dê uma semana abençoada, uma semana frutífera, Senhor, onde possamos ser abençoados. É que eu te peço, já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado e até a próxima aula, se Deus assim permitir. E fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Amém.